na altura fui falar com o Stanislas, que é o CEO da Devoteam, e nós dissemos, olha, queremos, ele chegou até a mim, nós sempre tivemos as portas abertas para conversar, e ele chegou até mim num jantar agradável lá em Paris, e ele às tantas, ok, então olha, nós estamos interessados em adquirir a maioria do capital da empresa. E eu, pois, mas é que nós não queremos vender a maioria do capital da empresa, nós só se for uma minoria. E ele, então, nós não compramos minorias, portanto, então olha, vamos continuar a jantar. E às tantas o Stanislas disse, já passado algum tempo, Bruno, vamos lá voltar à conversa, então mas o que é que tu procuras? E eu disse, olha, procuro mais e melhores oportunidades para os nossos colaboradores, mais e melhores clientes, abrir a porta internacional, profissionalizar a organização. E ele disse uma coisa muito interessante que foi, e achas que alguém te vai dar isso tudo sem controlar minimamente o que é que tu estás a fazer? Olá, bem-vindos à terceira temporada do podcast do Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro, com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast do Céu é o Limite. Hoje recebo na cadeira do líder Bruno Mota, CEO da Devoteam Portugal e vice-presidente global da empresa. Bem-vindo, Bruno, é um gosto a receber-te em estúdio. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Tem raízes em Mafra, entre Gradil e Jeromelo, mas foi em Sintra, na Serra das Minas, que cresceu. O atual CEO da Devoteam Portugal e vice-presidente global da multinacional tecnológica nasceu no seio de uma família que classifica de humilde e trabalhadora e que lhe deu as ferramentas para trilhar o percurso que construiu até aqui chegar. Bruno Mota licenciou-se em Engenharia Informática e de Computadores no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e concluiu o mestrado executivo em Administração de Empresas no ISCTE. Começou a carreira na consultoria, ao serviço da Altran, assumindo funções de gestão em empresas tecnológicas como a Prime IT. Em paralelo, fundou e apoiou o lançamento e crescimento de 7 marcas e startups especializadas na área das tecnologias. Jogador de futsal a vida inteira, chegando a jogar na primeira divisão da modalidade, o CEO da empresa conhece bem o valor do trabalho em equipa. Lidera atualmente uma equipa de mais de 1.400 pessoas numa lógica de People First. Acredita numa abordagem de gestão centrada nas pessoas, promovendo ambientes de trabalho que valorizam o desenvolvimento pessoal e profissional. Bruno, bem-vindo à cadeira do líder. É um gosto ter-te. Desafios. É provável que muitos dos convidados deste podcast saibam do que estamos a falar. Desafios que ultrapassaram com a rapidez de reação e a velocidade de decisão dignas de um Audi. Na nossa história, de mais de 100 anos, podemos encontrar muitos exemplos destes. Por isso, escolher para esta curta pausa no seu podcast foi outro longo desafio. O melhor é vestir o nosso fato de competição e seguir o exemplo desportivo da Audi. É que ao longo de 3 décadas, a Audi venceu títulos sucessivos nos mundiais de rally, nas provas de resistência como as 24 horas de Le Mans, nos campeonatos de turismo e na Fórmula E. Isto é Audi. Mas depois de tudo conquistado, veio a clássica travessia no deserto. Sim, veio o Dakar, a mais dura competição do mundo. E bastaram 3 anos para a Audi conseguir o que nenhuma marca tinha alcançado: o título de campeão, com um automóvel de sistema de propulsão eletrificado. E o que parecia ser uma duna intransponível, afinal, não era areia a mais. Por isso, quando ouvir falar de uma marca automóvel que ultrapassa todos os seus desafios, isto é Audi. O que é que recordas desta tua infância nos arredores de Lisboa? Foi uma infância espetacular. Eu acho que fui um sortudo. A minha infância foi dividida entre os fins de semana em Mafra. Já agora, bela introdução. Vi que estudaste bem. Estudei a lição. Exato. Portanto, entre os fins de semana em Mafra, onde os meus pais são naturais, e eu vivia em Sintra. Portanto, aos fins de semana tive a oportunidade de estar com os meus primos, que são quase meus irmãos, todos os fins de semana, e durante a semana fazia ali a minha vida por Sintra. E o que é que é muito clichê hoje em dia, os telemóveis. Eu venho de uma altura que não havia nada disso, em que nós íamos à rua, assobiávamos, quem vinha à janela nós dizíamos vem, desce e vamos jogar à bola. Coisas de rapazes na altura.
E portanto, entre o futebol, entre todas as brincadeiras que nós fazíamos, foram momentos muito felizes. Como também disseste, meus pais, enfim, eu venho de uma família humilde, trabalhadora, e aquilo que eu via e que fui convivendo no meu dia a dia foi precisamente o valor do trabalho, o valor da família. E na verdade, hoje em dia eu olho para mim e é precisamente isto que eu tento também incutir lá em casa e aos meus filhos. O que é a importância da família, obviamente, de trabalharmos, de nos esforçarmos, e portanto vem muito destas minhas origens. Como essa zona de Sintra não era das zonas mais apelativas, digamos assim, isso também me ensinou bastante, porque convivi com pessoas de todos os estratos sociais, de todos os tipos, e a verdade é que eu sempre fui amigo de todas as partes e sempre tentei dar bem com toda a gente. Acho que isso também me moldou enquanto líder, enquanto líder democrata, conciliador, e que está sempre disponível para ouvir toda a gente e para perceber as diferentes realidades que se apresentam à minha frente. Falas dessa capacidade do contexto de te moldar, não é? Dessa tua infância te moldar, das raízes dos teus pais, da tua família, o facto também de ter estudado sempre em escolas públicas. Exatamente. Aliás, muito, muito próximo da Rita Pissarra, não é? Vocês ambos estudaram nas mesmas escolas. Mas curiosamente nunca nos conhecemos. Mas morávamos no mesmo sítio. Eu quando ouvi o podcast dela pensei, olha, que engraçado, não? Temos as raízes parecidas. Sentes de algum modo que esse teu percurso, esse teu background e o contexto em que cresceste moldou também a tua ambição? Moldou-te como pessoa, mas moldou a tua ambição? Ou seja, era uma ambição tua tu chegares a um cargo de topo numa empresa, ou isso nunca fez parte de todos os teus planos? Olha, não. Nunca fez parte dos meus planos. Eu acho que na altura aquilo que nós vamos pensando é queremos ser o melhor possível, queremos ter uma vida tranquila, mas sinceramente nunca achei que iria ser empreendedor, queria criar uma empresa, que ia ter a sorte que tive, e costuma-se dizer que a sorte dá muito trabalho, mas realmente nunca foi o meu... lembro-me quando era mais miúdo, sei lá, nunca fez parte do teu projeto de vida. O que eu me lembrava, queria jogar à bola, queria estar com os meus amigos, com a minha família. Isso apareceu depois mais tarde. Já estava na universidade e comecei a pensar, eu não me estou a ver. Aliás, já tinha começado a trabalhar e comecei a pensar, há qualquer coisa que eu não gosto, eu quero tentar controlar parte da minha vida, e para controlar a parte da minha vida só se eu fizer alguma coisa que eu consiga realmente controlar e trabalhar. Enfim, e criar a empresa foi a solução para... E nessa altura também a vida de quem trabalhava numa consultora tecnológica, não é? Numa consultora, a carreira de consultoria era uma carreira muito exaustiva, não é? Exatamente. Com horários de trabalho muito longos. Exatamente. Hoje, felizmente, o contexto é um bocadinho... Mudou. Sim, é um bocadinho diferente, mas na altura eu lembro-me, tinha muitos amigos também que entraram no mercado de trabalho pela via da consultoria e era muito desafiante esse equilíbrio pessoal e profissional. Sabes que eu quando comecei a trabalhava como consultor na Altran, como mencionaste, e no início da minha carreira profissional eu levava muito a sério os horários, então era das 9 às 6, depois fazia a minha vida, ia para o ginásio, sei lá. E depois, quando passei para o cargo mais de gestão, isso tudo mudou. Eu já fazia horários completamente loucos. Na altura ainda vivia com os meus pais e lembro-me da minha mãe dizer: oh filho, tu estás a sair de casa às 7 da manhã, chegas à meia-noite todos os dias, isto vai durar quanto tempo? Porque não vais aguentar muito tempo para fazer isto. Quase, enfim, tinha pouco tempo para mim, e mesmo do ponto de vista hoje, saúde mental, realmente mudou. E esse período realmente mudou a forma como eu olhava para o trabalho, a minha capacidade de trabalho, e criou ali um target e acho que foi aí que eu comecei a pensar que tinhas que encontrar uma alternativa que não passasse por ali, não é? Que não passasse por... Quando é que tu descobres o gosto pelas tecnologias, Bruno? Olha, eu desde pequeno, eu sou realmente, há coisas que hoje, se eu pensar nisso, é curioso. Desde pequeno que eu dizia que ia ser engenheiro informático. Depois, quando entrei no ISEL, pensei, afinal não é bem isto que eu quero. Ou seja, porque eu adorava jogar
nos computadores, etc. Mas concluíste ali. Sim, sim. E o que aconteceu depois, na altura, eu concluí o bacharelato na altura. Sim. E isto depois realmente foi naquela altura de bacharelato. Sim, Bolonha, da transição de Bolonha, não é? Porque eu, por exemplo, ainda sou pré-Bolonha. O meu curso ainda foi. O meu também, só que foi na mesma altura. Ficou ali uma confusão. Mas entretanto perdi-me. Dizias que na altura do bacharelato tinhas percebido que se calhar não era bem aquilo, apesar de ser a tua. Sim, então eu adorava jogar, adorava jogar no computador, achava que computadores era por ali. Sim. E quando entrei no ISEL, aquilo foi um choque. Eu vinha de um curso de caráter geral e era um relativamente bom aluno. E quando entrei no ISEL, sabes, imagina um relativamente bom aluno chega ali e não percebe nada daquilo. foi assim um choque grande. Sim. E eu comecei a perceber que se calhar aquilo não era tudo aquilo que eu... Não era bem o tipo de curso que tinha mais a ver com a minha pessoa. Bom, mas terminei, depois fui trabalhar. Ainda tive um ano e qualquer coisa como um ano e meio como consultor informático. E eu percebi, ok, eu adoro a área da tecnologia, mas eu não sou muito bom a programar, não é isso que me vai preencher. Portanto, o que é que eu posso fazer? E foi aí que comecei a ir mais para uma parte de gestão, uma área mais comercial, muito ligada a pessoas, e comecei a perceber que realmente eu... Eras bom gerir pessoas. E era muito mais da proximidade e enfim, mais a parte humana do trabalho. A determinado momento desta tua caminhada profissional, fundas a Bold. O que é que te levou na altura a lançar este projeto neste momento específico da tua vida? Foi essa necessidade, falaste já um bocadinho dela, essa necessidade de encontrares uma solução ou redirecionares o teu caminho para uma área que te permitisse ter maior controle da decisão, do teu ritmo de trabalho, dos teus ciclos de trabalho, ou foi mais alguma coisa além disso? Olha, na altura, lembro-me eu e o Tiago, que foi o meu cofundador, houve um dia que falámos e eu disse, olha, eu já não estou bem aqui, eu vou querer fazer alguma coisa diferente. E o porquê? Porque, lá está, mais uma vez, a gestão que eu tinha na empresa onde eu trabalhava, eu não me identificava com os princípios, com os valores, e eu pensei que, bom, quem está mal muda-se, e não havia outra hipótese. E na altura, imagina, como eu disse, uma pessoa que vem de famílias humildes, tinha um bom salário, um carro topo de gama, tomar a decisão de largar tudo foi... É uma decisão de risco, não é? Eu tinha os meus pais a dizerem-me, tu és louco, tu não vais fazer isso, tu tens um bom salário e tal. E eu disse, vou fazer e é agora. E quando eu falei com o Tiago, disse, olha, vou sair, ainda não sei bem o que é que vou fazer. E ele disse, então também quero sair contigo, não vou ficar aqui sem ti. E eu disse, olha, se quiseres podemos abrir a nossa empresa com os nossos princípios, com os nossos valores, onde realmente tratar bem as pessoas e onde o people first que mencionaste esteja no centro de tudo o que nós fazemos. E foi assim que nasceu o Bold. E também, numa perspectiva, nós já estávamos há algum tempo nessa empresa e começámos a ter a ambição de também ter algo nosso, porque nós controlávamos toda a cadeia da empresa e começámos a ter essa ambição de ter algo nosso que nós pudéssemos controlar e fazer à nossa maneira, e pronto, e entretanto nasceu a Bold. Como é que foi criar nessa altura uma empresa dentro do mercado tão competitivo como era o tecnológico, em Portugal, muito dominado por empresas multinacionais do setor? Que desafios no fundo é que enfrentam ou que enfrentaram na altura quando decidiram lançar isto? Olha, olhando para... sabes que esta pergunta eu já fiz também ao CEO da Devoteam, que é uma pessoa que eu também admiro, e ele deu-me uma resposta que eu próprio já dei várias vezes, que é, para já, tudo isto começou com muita ingenuidade, em que nós nos mandámos de cabeça sem saber, imagina, saltámos para uma piscina sem saber se havia água ou não. Ou seja, com consciência se calhar não tinhas saltado tão alto. Exato. Se calhar se fosse a pensar bem nas coisas não tínhamos feito o que fizemos. E portanto essa ingenuidade acho que levou-nos onde estamos hoje. E quais foram os desafios? Foram os desafios normais, imagina, nós colocámos dinheiro de parte, investimos quase a maioria do nosso dinheiro na empresa.
Há outras histórias interessantes que ficam para uma próxima, um próximo podcast, mas onde os meus pais tiveram uma participação interessante nesta nossa quase dar uma força, não é? Uma força, e nós fizemos esse caminho. E às tantas, imagina, alguém que está habituado a viver num determinado tipo de vida, esse foi o primeiro desafio, que é olhares para a tua vida e pensares, eu agora não posso manter isto, não posso ir sair à noite e ir jantar com os meus amigos todas as semanas, porque o dinheiro estava sempre a descer. Porque pronto, investimos na empresa e agora às tantas tínhamos que ter sucesso a empresa tinha que ter sucesso para nós nos continuarmos. E pronto, esse foi o primeiro desafio. E depois os desafios normais do mercado, ir falar com clientes e dizerem, pessoas que nós conhecíamos super bem, ok, nós gostamos muito de vocês, mas a empresa é muito pequenina, não podemos trabalhar convosco, a questão da escala. Mas por outro lado também, eu sei que a pergunta era os desafios, mas foi muito bom ser recebido na altura por clientes que confiavam imenso em nós, enquanto pessoas, e que nos disseram, Bruno, eu quero trabalhar contigo, não quero saber onde é que tu estás, eu gosto de ti, gosto do que tu me entregas, o valor que tu me entregas. Portanto, isso nós sabemos que é de facto a confiança nas pessoas, o contacto e o conhecimento é que fez toda a diferença para nós também. Esta empresa que vocês criaram, a Bold, acaba por ser depois adquirida pela Devoteam, que é onde estás agora. Sim. O que é que sente um empreendedor quando vê a sua startup, o seu pequeno negócio tornar-se numa das maiores operações de uma empresa de muito maior dimensão? Olha, hoje é um orgulho imenso. Eu costumo dizer que a Devoteam Portugal é 15 vezes melhor que a Bold, porque do ponto de vista da empresa, a empresa cresceu imenso. Tudo aquilo que nós queríamos quando vendemos, e posso dizer o que é que procurávamos, e até posso contar uma história engraçada. Na altura eu fui falar com o Stanislas, que é o CEO da Devoteam, e nós dissemos, olha, queremos, ele chegou até a mim, nós sempre tivemos as portas abertas para conversar, e ele chegou até a mim num jantar agradável lá em Paris, e ele às tantas, ok, então olha, nós estamos interessados em adquirir a maioria do capital da empresa. E eu, pois, mas é que nós não queremos vender a maioria do capital da empresa, nós só se for uma minoria. E ele, então, nós não compramos minorias, portanto, então olha, vamos continuar a jantar. E às tantas o Stanislas disse, já passado algum tempo, Bruno, vamos lá voltar à conversa. Então, mas o que é que tu procuras? E eu disse, olha, procuro mais e melhores oportunidades para os nossos colaboradores, mais e melhores clientes, abrir a porta internacional, profissionalizar a organização. E ele disse uma coisa muito interessante que foi, e achas que alguém te vai dar isso tudo sem controlar minimamente o que é que tu estás a fazer? E eu pensei, pois, realmente, acho que não. E pronto, e foi daí que depois a coisa se desenrolou. Foi muito difícil para mim, em particular, perder o controle da organização e enfim, isso obviamente a empresa foi muito melhor, mas foi acho que foi uma decisão altruísta na altura. Até porque para ti uma das coisas que pesou exatamente foi teres esse controle, não é? Foi teres essa autonomia, esse poder de decisão e portanto de repente... E hoje em dia posso também adiantar que, aliás nos últimos quase 7 anos, quase agora este ano 7 anos, tem sido aqui uma guerra interior entre o gestor corporate e o empreendedor, não é? Sim. Porque quando nós estamos, a Devoteam já está num patamar alto, temos um fundo que por trás, um dos maiores fundos americanos, e portanto isto já, eu costumo brincar com o futebol, isto já é Champions League, não é? E na Champions League não há muito espaço para brincadeira, ou as coisas correm bem ou correm bem. E pronto, e esse profissionalismo tem muitas coisas muito boas, mas para o empreendedor também tira alguma liberdade, faz-te... Mas esse teu lado empreendedor, o lado empreendedor do Bruno ainda te desinquieta, ou seja... Bastante. Imagina, hoje tu criarias novamente uma startup e começavas o caminho todo do início? É assim, desinquieta-me imenso. Eu tento procurar no meu dia-a-dia dentro da Devoteam espaço para empreender. Se eu hoje criaria, eu acho que sim, mas se calhar com outro tipo de condições. E até porque, imagina, no meu futuro
E disseste bem, nós criámos muitas empresas ao longo do tempo e muitas marcas todas relacionadas com tecnologia, mas houve uma coisa interessante que nós fomos fazendo, fomos encontrando pessoas que, tal como nós na altura, queriam ter a sua organização, a sua empresa. E eu vejo-me de facto a continuar a fazer isso, que hoje em dia na DevoTeam é mais difícil. Mas enfim, espero que a DevoTeam, ou dentro ou fora, não sei, mas um dia espero conseguir continuar esse caminho que nós fazíamos na Boldly, que foi muito divertido, que criou várias empresas de sucesso. A maior parte delas hoje está dentro da DevoTeam, algumas nós vendemos e são as independentes, mas de facto é um caminho que eu gosto e desinquieta-me bastante este lado empreendedor. O que é mais desafiante? Começar um projeto do zero ou alavancar um projeto que já existe e dar-lhe escala? É uma boa questão. Eu acho que são igualmente desafiantes. De um lado, começar do zero é passar por todas as burocracias, todas as coisas que nós às vezes nem sonhamos. Dou-te um exemplo, houve uma altura que decidimos, enfim, se calhar, não sei hoje se foi a melhor decisão, mas se perguntares dos erros eu depois posso falar sobre. Na altura decidimos ir abrir um branch no Brasil. E quando chegámos ao Brasil, imagina, para teres um telefone, para teres uma casa para viver, seja o que for, tinhas que ter alguém de lá, senão não te davam. Enfim, tinhas que alguém brasileiro assinar e essas dificuldades. Isto foi no Brasil, mas existiram outras 500 em Portugal. E portanto essas dificuldades de começar do zero, aquilo que dizia de falar com clientes e eles disserem és muito pequenino, enquanto que organizações que já existem, que o objetivo é fazer crescer, os desafios são completamente diferentes. Já existe uma equipa, tu vais tocar nessas organizações e vais se calhar ir contra as pessoas que já lá estão. Estou-te a dizer experiências nossas de aquisições que fizemos, de pessoas que hoje, ou já, algumas já não estão, outras que ainda estão a trabalhar connosco, e que eu percebo que é difícil integrar, não é? Esse processo de integração numa aquisição é um processo difícil. Felizmente nós temos tido algum sucesso, mas é challenging. Deixa-me falar de tecnologia dentro das minhas limitações de conhecimento tecnológico, que é pouco, naturalmente. Como é que vês, Bruno, o futuro da tecnologia? O que é que te entusiasma mais nesta era que vivemos hoje? É uma boa questão. É assim, hoje em dia trabalhar na tecnologia é espetacular. Ao mesmo tempo parece que estás sempre a correr atrás de um comboio, estás a ver? E o comboio sempre a acelerar. Dá a sensação que todos os dias aparecem coisas novas e eu falo imenso com os nossos colaboradores e eles dizem a mesma coisa. Imagina, pessoas que são especialistas em AI e eles dizem, até para mim é difícil de acompanhar. Não? Há sempre coisas novas espetaculares a acontecer. Aqui o tema é o AI vai trazer muitos desafios também. Eu acho que há muita gente que olha só para a parte boa do AI, que é um mundo, mas também vai nos trazer desafios e vai mudar muitos negócios. Imagina que és um tradutor. Hoje em dia vai ser, enfim, tem que se reinventar, porque as ferramentas que existem à disposição vão, enfim, acabam por substituir alguns postos de trabalho. Sim. E vai ter que mudar. Lá está, tu falavas há pouquinho do exemplo que já faz podcasts. Exatamente, já faz podcasts, mas lá está, se calhar imagina, neste caso pode-vos ajudar a construir em cima dos dados que vocês já têm e criar coisas ainda mais espetaculares com toda essa informação. Mas de facto estamos a viver uma era espetacular e os miúdos que hoje estão a começar nesta área e que estão focados, é um mundo de oportunidades. Mas achas que temos motivos para temer a máquina ou nem por isso? Eu sou uma pessoa positiva. Eu acho que não. Eu acho que nós... Sim, navegámos outras revoluções. Exatamente. Não é? Portanto, à partida. Vai nos ajudar imenso. Certamente vai trazer desafios, mas cá estaremos para os ultrapassar. Eu acho que devemos olhar para isto como uma oportunidade gigante e não tanto de o que é que vai trazer de mal. Assim, coisas más vão acontecendo, não é? Mas acho que temos que nos focar nas positivas. Quem é o Bruno quando não é o CEO da DevoTeam? Olha, os meus amigos e a minha esposa, enfim,
e os meus pais estão sempre a dizer que eu gosto de estar em festa, que eu sou uma pessoa muito social, gosto de estar com a família, com os amigos, jantares, festa, gosto de fazer desporto também, e isso resume grande parte daquilo que eu faço quando não estou a trabalhar. Claro, os meus filhos faz parte do meu desporto, não é? Que adoro estar com eles e brincar com eles. Mas de facto eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de aprender, mas acima de tudo gosto de pessoas e gosto de estar com pessoas, gosto de me divertir, e gosto deste approach social. Eu diria que sou uma pessoa muito social nesse aspecto. Foste desportista uma vida inteira, praticante de futsal, chegaste a jogar na primeira divisão. O que é que te ensinou o futsal que nenhuma escola de gestão te poderia ensinar? Já me falaste no início, o trabalho em equipa era brutal. Eu acho que as aprendizagens que se tiram dos desportos coletivos são realmente únicas. E sei lá, posso falar de termos um treinador que está de lado de fora do campo, mas também termos um capitão que está dentro do campo. Quando era mais novo tive a sorte também de ser o capitão e o capitão da equipa, e no fundo as aprendizagens de ganhamos todos juntos, perdemos todos juntos, da ambição. Recordo-me de nós querermos subir para a primeira divisão, o stress que havia antes dos jogos e que tínhamos mesmo que ganhar, senão não íamos para a primeira divisão. Chegámos a ter a sorte tivemos a sorte de subir, mas também tive o azar quando era mais novo de não conseguir esse objetivo em alguns outros momentos. E no fundo ensina-te a ganhar, ensina-te a perder, ensina-te a olhar para a vida com uma perspectiva, como ciclos, exatamente. E agora que disseste isso, vou-te contar outra história. Uma vez no aeroporto de Amsterdão vi um cartaz gigante no aeroporto que dizia "Life is a curve, where are you on it?" E isso ficou até agora na minha cabeça. Ou seja, eu sei que nós, tal como no desporto, na vida, nós podemos ganhar, também vamos poder perder, e se não prepararmos o futuro, aquilo tinha assim uma curva interessante. Basicamente, nós onde estamos hoje sabemos que ou podemos cair ou podemos crescer. E temos que nos preparar para podermos crescer, mas também pode acontecer que possamos cair por alguma razão. Portanto, temos de estar preparados para tudo, e eu acho que isso também também me moldou enquanto CEO, enquanto líder e gestor, porque no fundo dá-te sempre uma perspectiva do amanhã. O que é que vai acontecer amanhã? Vai haver outro apagão? Quantos dias vai demorar o apagão? 2 semanas? O que é que vamos fazer nessa altura? Portanto, sempre olhar numa perspectiva positiva, mas sempre com o olho a olhar, e se acontecer algo, o que é que vamos fazer? Como é que tu te preparas para esse futuro enquanto gestor? Bom, com muita... Tens um foco mais, por exemplo, na tua saúde e no teu bem-estar emocional, isso é uma parte importante do teu cotidiano, mais na questão das competências que tens que desenvolver. Sim. Eu, do ponto de vista de saúde, ainda ontem falava com o Pedro Brito precisamente do tema da saúde, e assim, eu acho que até devia ter um pouco mais de cuidado comigo, mas há certos pormenores que eu tento cumprir. Ou seja, dou-te exemplos, ao fim de semana tento estar focado na minha família, nos meus amigos, em mim, e tento, claro, às vezes acontece ter que viajar, trabalhar, isso faz parte, mas tipicamente tento que o fim de semana seja de descanso, efetivamente. Enquanto durante a semana posso andar a viajar, correr 3 países, mas ao fim de semana tento estar sossegado. Pronto, isso já faz parte do meu equilíbrio e do equilíbrio que eu preciso. Como dizia, gosto de estar com os meus amigos, estar em festa. Isso também ajuda no meu equilíbrio. É aquilo que eu sinto que preciso, fazer desporto. Depois, características. Um líder hoje tem que já não basta ter características hard skills, características técnicas. Tens que ter muitas competências mais sociais, soft skills, ter muita agilidade, adaptabilidade, resiliência, ao mesmo tempo visão. No fundo, isso são tudo características
que, aliadas, por exemplo, ao empreendedorismo, à inovação, são para mim fundamentais, e isso acaba por nos preparar para o que é que vem a seguir e como é que nós olhamos para o futuro. Deixa-me falar das tuas pessoas. Tu, quando recrutas, procuras pessoas com essa mesma visão? Ou seja, um empreendedor recruta outros empreendedores, por exemplo? Boa questão. E depende da altura da empresa, porque isso também foi uma aprendizagem muito grande. Bem, eu podia, tudo aquilo que eu aprendi nestes 15, quase 16 anos na Bold e agora na DevOteam, davam um curso de gestão. Depende. Porquê? Porque uma empresa que está a começar precisa de um tipo de pessoas, uma empresa que tem 100 pessoas precisa de outro tipo de pessoas, e uma empresa que tem 1400, quase 1500 pessoas precisa de outro tipo de colaboradores. Portanto, e nós foi interessante ver essa curva. Já passaram por essas fases. Fomos passando por essas fases e foi muito interessante. E continua a ser muito interessante perceber que se calhar no início realmente precisas de um contexto mais de empreendedores, pessoas que estão disponíveis. Fazedores, não é? Exato. E estão disponíveis para dar e entregar-se ao máximo por uma organização. E hoje em dia, e até depois da pandemia, o contexto mudou completamente. Portanto, hoje em dia as pessoas em si já mudaram, e portanto, numa empresa de 1500 pessoas, mais ainda. Portanto, só que se calhar hoje o tipo de colaboradores que precisamos são pessoas muito mais com muito mais experts, muito mais, ou seja, os clientes hoje olham para uma DevOteam Portugal e querem que nós os ajudemos a transformar o negócio deles. Se calhar no início eles olhavam para nós e queriam que nós os ajudássemos numa pequena solução do negócio. Agora não, eles confiam em nós toda a sua gestão de cloud, toda a sua como é que vão abordar o AI ou data, e isso nós quando começámos não éramos capazes de fazer, não é? Não éramos a empresa certa. Também é importante dizer aos clientes quando é que nós somos a empresa certa ou não é? E fizemos N vezes. Acho que essa transparência também foi importante para o crescimento. Dizer não somos a pessoa que vos pode ajudar nesta fase. Exatamente. Dizer ao cliente: olha, vocês fazem isto? Não fazemos. Se quiserem, há outras empresas que nós vos podemos recomendar, mas nós não vamos ser os melhores, portanto. Mas também quando somos os melhores somos os primeiros a dizer que sim e que podemos ajudar. Bruno, qual é o desafio de gerir uma equipa de mais de 1400 pessoas e também até de combinares essa tua gestão dessa equipa com funções também que tens globais na empresa, não é? Porque a tua função não é só nacional. Sim. Pronto, eu hoje sou CEO da DevOteam Portugal, não estou tanto na operação, portanto tenho colegas que levam a operação cá em Portugal, ainda bem, senão não conseguiria fazer tudo. E depois tenho um cargo no grupo onde levo todo o negócio da Amazon Web Services no grupo inteiro. Também dou ali uma perninha na sustentabilidade. Os desafios, há diferentes tipos de desafios. Um deles que acontece numa empresa como a DevOteam é o facto de sermos uma empresa com uma complexidade matricial, ou seja, temos gestão, temos que reportar ao grupo em alguns momentos, temos que ser autónomos e levar o negócio para a frente do nosso lado. É muito difícil às vezes também ter o alinhamento estratégico com tanta gente, ou seja, e aí a forma como lidas com a estratégia é fundamental. Tens que definir uma estratégia e depois tens que a comunicar e fazer com que toda a gente saiba qual é a estratégia para sabermos qual é o caminho que vamos todos juntos percorrer. E com 5 pessoas é uma coisa, com 1500 é muito mais difícil. E depois o desafio dos tempos, não é? Nestes tempos incertos em que ora está um Trump no poder ou acontece uma guerra ou 2 guerras em simultâneo ou há um apagão que agora não sabemos quanto tempo vai demorar, tudo isto provoca alguma ansiedade, não só nos líderes, mas também toda a gente. As equipas, não é? E recordo na altura do tempo da pandemia, que foi de facto um tempo onde isto foi exponenciado ao máximo, porque ninguém sabia o que é que ia acontecer. Sim, ninguém estava à espera daquilo, não é? De repente temos que ir todos para casa Imagina os líderes, o que é que vamos fazer? Vamos conseguir faturar? Vamos conseguir ter as pessoas a trabalhar? Vamos fechar a empresa? Quer dizer, nunca foi esse o pensamento na altura, mas estou aqui a exponenciar a coisa para um limite, mas de facto há muitos desafios na gestão de uma empresa
imagina às vezes como é que é gerir uma empresa com 600 mil pessoas. Bruno, a questão da dificuldade de contratação e da escassez de talento é crítica em muitos setores. O tecnológico é um daqueles que mais reporta essa dificuldade. O que é que tem que ter, na tua perspectiva, um projeto, uma empresa, no contexto atual, neste contexto desafiante de que temos estado a falar aqui, para conseguir atrair e fixar talento? Eu não falei de atração e talento porque já é muito clichê, porque toda a gente fala disso, mas de facto isso também é um dos desafios da gestão de uma empresa. Sim, porque nós hoje temos concorrência de empresas internacionais com salários muito superiores aos nossos. E de facto é um dos, se não o maior, um dos maiores desafios que temos à data de hoje. Assim, o que é que podemos fazer entre ter uma cultura diferenciada, onde people first está no centro de tudo o que nós fazemos, mas há mais. Para teres os melhores do teu lado, precisas ter os melhores projetos, os melhores clientes, precisas ter realmente algo apelativo para as pessoas se juntarem a ti. Depois precisas também de pagar um salário justo, e portanto isto tudo acaba por trazer dificuldade. Mas sabes que houve uma altura, nós quando a empresa era mais pequenina, eu pensava, bem, um dia que nós consigamos trabalhar com a Apple, vamos ter toda a gente aqui a trabalhar connosco. E de facto houve uma altura que nós trabalhámos com a Apple nos Estados Unidos, e nem isso fazia a diferença assim por aí além. Ou seja, já não era só os projetos espetaculares, já não era só o cliente, a Apple, não era isso sozinho já não fazia a diferença. Não, já é um conjunto de coisas. Eu costumo usar muito o termo flywheel, porque já é um conjunto de coisas que têm que estar todas a bater no sítio certo para atrair os melhores. Acho que tens de ter um mindset de tens que perceber o que é que as pessoas querem. Portanto, se tu queres os melhores, tens que saber o que é que essas pessoas precisam. E não é só uma coisa, são muitas coisas ao mesmo tempo. Sim, a questão da conciliação, do trabalho remoto. As estrelas têm que estar todas alinhadas. Às vezes é o tema que já tens de estar preocupado com a sustentabilidade, tens que estar preocupado tens de ter um propósito, tens de ter uma ética empresarial. Os miúdos, não é? As gerações mais novas hoje, já se ouve muito, se não tiver tudo alinhado e se eles não acreditarem naquilo que a empresa diz vai realmente fazer, já não se juntam à empresa. Portanto, é um conjunto de coisas que todas juntas fazem atrair e reter os colaboradores. Mas de facto é difícil. O que é mais importante para o sucesso de uma empresa? O talento ou a cultura empresarial sólida? Eu acho que a cultura é fundamental para depois atrair o talento. A cultura, uma cultura empresarial sólida faz toda a diferença. E existem N casos de exemplo. A própria Bold, podemos dividir a Bold e a DevOteam porque entretanto houve uma pandemia pelo meio, ok? Isso fez diferença. E também aquilo que eu falava, nós na DevOteam jogamos a Champions League. Na Bold podíamos se calhar estar às vezes um pouco mais relaxados aqui e acolá. E a nossa cultura era uma cultura muito próxima, uma cultura quase sempre em festa, todos juntos, proximidade, e isso de facto fazia toda a diferença. As pessoas adoravam estar na Bold. Sim. Hoje as pessoas adoram estar na DevOteam por outras razões, porque realmente temos projetos espetaculares, porque somos uma empresa multinacional, porque somos uma empresa muito profissional, porque realmente estamos a jogar a Champions League contra outros players da Champions League, e isso fez toda a diferença. Mas eu acho que, sem descurar que o talento é fundamental, sem talento não podes criar uma cultura, portanto até é difícil de dissociar. Diria que os dois têm que andar sempre lado a lado, mas com o talento, com o talento que consegues atrair e reter na tua organização, tens que conseguir criar uma cultura espetacular, senão depois o talento também vai-se embora e perdes o... Como é que se constrói essa cultura num cenário em que as novas gerações de profissionais priorizam cada vez mais o trabalho híbrido ou o trabalho remoto, não é? Porque gerir nesse contexto, criar essa cultura, construir essa cultura para uma empresa é um desafio, não é? E foi isso, quando eu dizia do Covid, foi precisamente isso que nós perdemos, essa proximidade. Hoje temos colaboradores que, se foram ao nosso escritório 2 ou 3 vezes na vida, é muito. Isso é um desafio de gestão, não? É um mega desafio de gestão. O que é que nós podemos fazer? Tentar comunicar muito, a questão da comunicação é fundamental.
tentar fazer essas pessoas perceber qual o valor que a empresa pode entregar, porque nós não deixamos de ser o seu empregador, não é? Embora estejam a trabalhar remotamente. Temos que conseguir também criar alguns momentos de proximidade com essas pessoas. Daí cada vez mais os nossos kick-offs anuais sejam fundamentais, porque às vezes é o único momento em que a pessoa em que se encontram todos, em que nos encontramos todos. E aí em que também dá para perceber qual é, enfim, parte da cultura da organização. Mas de facto é um desafio muito difícil e eu acho que é curioso quando vemos uma empresa que nasceu remota, que sempre teve todos os seus processos de uma perspectiva remota, eu acho que a cultura já está mais já nasce com esse fit, não é? Exatamente. Enquanto uma empresa que tem que se adaptar, e a nossa ainda por cima que era muito proximidade, é mesmo muito difícil. Mas pronto, lá está. Os desafios do líder, temos que nos adaptar, temos que ser resilientes, temos que repetir muitas vezes para que as mensagens entrem na cabeça das pessoas. E depois também eu acho que cada vez mais adaptar-nos à realidade que o mundo nos traz é fundamental, porque não dá para lutar com uma coisa que nós não vamos ganhar, não é? Vamos falar um bocadinho de frustrações e fracassos. Como é que os gerias enquanto desportista, enquanto atleta, e como é que os geres hoje enquanto CEO? Olha, é uma boa questão. Enquanto desportista, ficava extremamente chateado quando não conseguia atingir um objetivo. Quase como o Sporting, eu disse que eu era sportinguista, daí a minha voz também estar um bocado rouca, que este fim de semana foi. Espero que no próximo fim de semana seja ainda melhor. Veremos. Mas os desafios, eu sempre fui uma pessoa que sofre ali um bocadinho e depois pensa, ok, passou, não há nada a fazer, perder ou ganhar é desporto, vamos em frente. E nas empresas é um bocado assim, ou seja, imagina, aconteceu-nos perdermos um mega contrato com uma empresa alemã na altura que queria trazer 300 pessoas para Portugal. Nós estávamos com tudo quase certo e de repente eles, por uma razão que nós não controlávamos e pequeníssima, decidiram não trabalhar connosco. Lembro-me deste caso. E na altura fiquei super frustrado e triste, mas no dia a seguir acordas e pensas, ok, aquele já foi, vamos encontrar o próximo e vamos trabalhar. Não há como estar a chorar numa coisa que já e não vamos mudar, não vais poder mudar, não há nada a fazer, portanto é trabalhar e pôr para trás e aprender, acima de tudo, porque lessons learned são aprender com os erros é mesmo muito, muito importante. Qual foi a tua maior derrota de gestão e no fundo como é que ela te ensinou a ganhar a partir daí? Maior derrota de gestão, uma boa questão. Eu estava aqui a pensar, eu acho que as maiores derrotas que nós tivemos até hoje, todas elas nos trouxeram lições, mas as maiores derrotas foram investimentos que nós fizemos que não correram bem. Mas foram tão importantes porque foi um bocado a história da inovação, ou seja, nós experimentámos, não correu bem, percebemos e aprendemos e hoje em dia se calhar não repetimos esses erros. Portanto, investimos dinheiro onde acabámos por, em alguns casos, ser pioneiros. E ser pioneiro antes do tempo, às vezes, não é? Exato, era isso que eu ia dizer. É que foi precisamente isso. Quisemos fazer coisas que, antes do tempo, que hoje em dia estão a acontecer e que estaríamos na frente do pelotão, mas por alguma razão tivemos que fechar esses investimentos. Mas foi interessante porque deu-nos muita aprendizagem e o que não fazer no futuro. Portanto, foram erros, quer dizer, não diria que foram erros, acho que se me perguntasse se faria outra vez, teria feito tudo igual, porque deu para aprender e para não repetir. Já te sentiste sozinho no topo? Fala-se muito da solidão do líder. Eu sei que hoje há muitos líderes que tentam colmatar essa solidão com algumas ferramentas, com mentoring, com coaching, com a procura de partilha de experiências entre pares, mas essa solidão é uma coisa que sentes? Muitas vezes, porque nós, sobretudo, bem, no meu caso, acredito que seja igual a outras pessoas. No meu caso eu criei a empresa, levámos a empresa para um determinado patamar e às tantas há momentos em que a nossa visão não está a passar para outras pessoas e
e tu queres fazer as coisas de determinada maneira, não estás a conseguir passar a mensagem e, enfim, e sentes-te sozinho nessa perspectiva. Às vezes não é só isso, sentes-te sozinho porque te sentes mesmo sozinho, porque a equipa por alguma razão não está ali não está tão próxima. Sim. Porque não consegues fazer entender as tuas ideias e a coisa acabas por de facto estar numa ilha, não é? Claro. Exato. Mas o que mencionaste para mim é o que me tem ajudado, ou seja, eu tenho a sorte de fazer parte de alguns grupos com pessoas que eu admiro bastante e que são excelentes gestores, e tenho a sorte de ter essas pessoas tão próximas. Eu partilho imenso e ouço muito, portanto eu considero isso a tal mentoria que falavas. E também já tive algumas sessões de coaching com pessoas que eu, enfim, que eu gosto imenso e que sinto que também posso aprender delas, e de facto isso ajuda-me imenso, porque eu estive agora há pouco tempo na Nova SBE num programa com o Nadim, e o Nadim foi logo a primeira sessão. Ele disse lá um conjunto de coisas e eu pensei para mim, bolas, já devia ter vindo aqui há 15 anos atrás, tinha-me ajudado imenso a entender algumas coisas que acontecem na nossa vida, sobretudo nesta vida do empreendedor, que às tantas está numa empresa corporate, e que, enfim, tudo muda e tu achas que a empresa está desajustada, ou tu é que estás desajustado, e depois começas a ouvir e percebes, ok, isto não acontece só comigo. Isto é comum a toda a gente, não é? Isto acontece com toda a gente. É tal dor de crescimento E esta é a tal ilha que tu, que a pessoa, enfim, eu partilho muito disto em casa, não é? Porque não podes partilhar isso com mais ninguém. Metade das pessoas não te vão entender. Há só esses tais líderes que também passam por isso, e quando às vezes partilhamos coisas, eles dizem, eu também sinto isso. Sim. É muito curioso. Que valores te guiam enquanto líder, Bruno? Uma boa questão. Olha, eu sou uma pessoa bastante humilde, portanto, humildade, claramente. E se perguntares a alguém, acho que vai ser uma das coisas que vão apontar sobre mim. Ética, transparência, amizade, a amizade para mim é bom ter o contexto da amizade com pessoas, mas a forma como o tal líder democrático está perto das pessoas, está disponível para ouvir. Eu acho que todos estes pontos são pontos que me caracterizam enquanto líder. Talvez a humildade seja o mais explícito, na medida em que eu sei de onde vim e não gosto não gosto de grandes ostentações, gosto de ser uma pessoa humilde, simpática, estar próximo de toda a gente, ter sempre a porta aberta para quem quiser aparecer e ouvir ou perguntar, seja o que for. E portanto acho que resiliência. É possível liderar com empatia e assertividade? Como é que isto se faz, este equilíbrio? É uma boa questão. Empatia, bom, eu considero-me uma pessoa bastante empática. Assertividade, acho que às vezes podia ser bastante mais assertivo, mas também vem da minha perspectiva mais democrática e de dar espaço e liberdade às pessoas para trabalharem. Mas acho que sim, ou seja, todos os líderes conseguem ser assertivos. Em algum momento tens que tomar decisões, tens que dar o caminho. E aliás é isso que as pessoas esperam de um líder, não é? Que podes ser muito empático, mas em algum momento vais ter que ser empático, mas ao mesmo tempo dizer qual é o caminho. E eu acho que ao longo de todos estes anos eu acho que consegui fazê-lo de uma forma algo escondida, ou seja, fui dando o caminho e sempre de uma perspectiva empática, ou seja, sem ser aquele líder se calhar à antiga, mais ditador, é assim e é assim. Nunca foi assim e nunca foi necessário ter essa característica mais vincada, vá. Tens receios? O que é que te atormenta mais? Qual é o teu maior medo enquanto líder? Obviamente todos nós temos receios. O grande receio para um líder e para um empreendedor é que alguma coisa corra mal na organização, não é? Porque não queremos falhar, temos muitas pessoas que dependem de nós e que quando vendemos a empresa, às tantas
o peso estava cada vez maior, não é? Teres 1500 famílias que trabalham, ou um elemento, ou os dois trabalham contigo, já é muita gente. E portanto, esse é o maior receio. Agora, não é uma coisa que eu pense no meu dia a dia. Acho que à data de hoje, uma empresa como a maior parte das empresas não vai ter esse tipo de problemas. Mas é um receio que obviamente sempre tive, e que há pouco falava do Covid. Na altura foi uma das coisas que me preocupou. O que é que vai acontecer agora? Pronto. De resto, acho que os receios, não tenho assim grandes receios, mas se a equipa se está a perceber o caminho, se está contigo, se és um bom líder, se estás a passar a mensagem. Acho que esse é o caminho. Se estás a dar o exemplo. Eu costumo falar muito da liderança, por exemplo, e de facto eu acredito que é uma boa forma de liderança. Exige muito de ti, porque tens de dar o exemplo a toda a hora. Mas enfim, o receio é se estás a passar os melhores, a melhor forma de trabalhar, os melhores valores, os melhores princípios à organização, e se estás a conseguir que a cultura que tu queres passe para todas as outras pessoas. Qual é para ti a definição de sucesso no mundo dos negócios? O que é um negócio bem sucedido, um projeto empresarial de sucesso? Eu tenho um conhecido que em determinada altura ele dizia que queria ser bilionário, e o bilionário era impactar 1 bilhão de pessoas. Portanto, é muito interessante essa perspectiva. O sucesso, há muitas perspectivas de sucesso. Ter sucesso para mim, enquanto profissional, é conseguir transformar positivamente os negócios dos meus clientes. É ter os meus clientes, como eu dizia no início, a dizer: eu confio na Devoteam, a Devoteam está a ajudar-me. O Bruno, eu confio no Bruno. O Bruno, tudo o que eu lhe peço, ele cumpre. Portanto, isso para mim já é uma boa definição de sucesso enquanto líder, e termos bons clientes, bons projetos, ter as equipas satisfeitas, para mim fundamental, porque senão nada vale a pena. Portanto, essa é uma boa definição de sucesso. A título pessoal é diferente. Eu acho que é mais relacionado com o tempo, com o teu equilíbrio. Se estás com um bom equilíbrio entre o que dás ao teu mundo profissional e o que dás ao teu mundo pessoal, e como é que consegues balancear as duas coisas. Qual foi o momento mais difícil deste percurso que fizeste até aqui? Foi talvez o Covid. Foi muito, muito difícil. Pela incerteza. Pela incerteza. Não, essa parte foi, como eu já disse, eu gosto de controlar as coisas, e ali senti-me completamente fora de controle. Não consegui controlar absolutamente nada, e esse foi um momento difícil. Depois, no início, quando também era tudo muito incerto, mas numa perspectiva de não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo, se ia ter clientes, se não ia ter clientes. Se bem que, pronto, às tantas, tu quando te metes num projeto destes, tu acreditas, vai dar certo, vai correr bem, não há outra solução. Portanto, agora é só acelerar e trabalhar ao máximo, e as coisas vão correr bem. Onde é que te imaginas no futuro, Bruno? Bom, onde é que eu me imagino no futuro? É uma boa questão. Depende de quando é que é o futuro. Eu diria 5 anitos. Talvez, daqui a 5 anos. Talvez 10 seja uma previsão, seja demasiada futurologia. 5 também mas... Sim. Bom, daqui a 5 anos não acho que esteja nos cargos onde estou agora. Vejo-me a olhar para o que te falei, uma perspectiva mais empreendedora, com ou sem Devoteam, e tenho a sorte do dono da Devoteam ser um empreendedor, e eu falo muito com ele, e nós partilhamos imenso algumas ideias, e ele sabe o que é que a mim me motiva e o que é que eu vejo no meu futuro. Portanto, daqui a 5 anos claramente não me vejo a estar nos cargos onde estou hoje, e espero estar a conseguir trabalhar com outros empreendedores mais jovens que queiram fazer crescer os seus negócios tal como eu. Também não me vejo, sinceramente, não tenho a necessidade de estar na cabeça da operação. Portanto, não tenho que ser eu o executivo. Posso estar no background a ajudar, mas sempre a contribuir, porque eu também não gosto de trabalhar, não é? Eu gosto de fazer coisas, gosto de fazer acontecer, e se eu puder ajudar outras pessoas a terem as suas empresas e eu também participar delas, perfeito, vou ficar muito feliz. O que é que te inspira, Bruno? Inspiram-me as pessoas. As pessoas inspiram-me bastante, e cada vez mais é curioso que
sinto-me cada vez mais a ouvir as boas histórias das pessoas que me rodeiam. Inspira-me. O que é que me inspira mais? Inspira-me muita coisa. Os meus pais inspiram-me imenso por aquilo que eu falava do exemplo. Ou seja, tudo aquilo que eu vi enquanto era mais novo e que ainda hoje vejo, estão sempre lá para me ajudar, não só a mim, mas às vezes outras pessoas que eles não têm nada a ver e que ajudam de qualquer forma. Portanto, os meus pais inspiram-me nessa perspectiva e, enfim, tanta gente que me inspira de formas diferentes. Os meus filhos inspiram-me todos os dias a ser um pai melhor. Às vezes é difícil, porque eles não são pequenos, mas enfim, eu diria as pessoas. Obrigada, Bruno, foi um imenso gosto de ter-te na cadeira de muito líder. Obrigado. Foi muito bom. Obrigada. Fechamos assim o episódio 2 do Céu ao Limite. Contou com a edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco Bruno Mota, CEO da Devoteam Portugal e vice-presidente global da empresa. Quanto a nós, se tiver dúvidas de carreira ou sugestões de temas que gostasse de ver tratados neste podcast, envie-me um e-mail para o ceoaulimite@expresso.empresa.pt. Da minha parte é tudo. Marco o encontro consigo como é habitual daqui a uma semana. Até lá, já sabe, fique bem. O céu é o limite. Desafios. É provável que muitos dos convidados deste podcast saibam do que estamos a falar. Desafios que ultrapassaram com a rapidez de reação e a velocidade de decisão dignas de um Audi. Na nossa história, de mais de 100 anos, podemos encontrar muitos exemplos destes. Por isso, escolher para esta curta pausa no seu podcast foi outro longo desafio. O melhor é vestir o nosso fato de competição e seguir o exemplo desportivo da Audi. É que ao longo de 3 décadas, a Audi venceu títulos sucessivos nos mundiais de rally, nas provas de resistência como as 24 horas de Le Mans, nos campeonatos de turismo e na Fórmula E. Isto é Audi. Mas depois de tudo conquistado, veio a clássica travessia no deserto. Sim, veio o Dakar, a mais dura competição do mundo. E bastaram 3 anos para a Audi conseguir o que nenhuma marca tinha alcançado: o título de campeão, com um automóvel de sistema de propulsão eletrificado. E o que parecia ser uma duna intransponível, afinal, não era areia a mais. Por isso, quando ouvir falar de uma marca automóvel que ultrapassa todos os seus desafios, isto é Audi.